Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Bom, pessoal, vamos fazer uma leitura aqui de uma matéria aqui do The Times of Israel. Quero ressaltar uns pontos aqui dessa matéria para a gente poder entender o que aconteceu ali no Líbano, né? Eu não vou ler a matéria inteira para que não fique muito longo. Eu quero trazer umas outras matérias também. Eu vou estar trazendo alguns pontos, mas vou estar deixando a matéria na íntegra. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá bom? Tanto dessa matéria quanto das outras matérias que eu vou estar lendo. Então, aqui fala sobre que o envolvimento de Israel na enorme explosão no porto de Beirute foi descartada pelos dois lados, né? O terrorista libanês diz sem verdades aos rumores de ataque aéreo em um de seus esconderijos. Autoridade israelense diz que Jerusalém não teve nada a ver com a explosão. Então, gente, eu quero já que vocês prestem atenção. O Times of Israel, ele já trata aquele porto ali do Líbano, em Beirute, como um esconderijo do Hezbollah, tá? E antes de continuar aqui a matéria, eu já quero falar para vocês o seguinte. É bem provável que muitas autoridades interligadas eles vão tentar passar a imagem de que o que aconteceu ali foi ou um ataque de inimigos, né, fazendo assim com que o povo se una contra um possível inimigo, ou simplesmente um acaso, um acidente, e aí eles vão culpar pessoas ali, funcionários, pessoas, né, vamos dizer assim, que não tem assim um cargo muito alto. Eles vão tentar colocar a culpa nos mais fracos, vamos dizer assim. Bom, aqui, autoridades libanesas indicaram que uma explosão inicial foi causada por fogos de artifício armazenados no porto e uma segunda explosão ainda maior pode ter sido causada pelo fogo atingir material explosivo que é mantido lá há anos. Tá, isso foi o que eles falaram inicialmente, tá? Começaram com essa história de possível explosão em armazém de fogos de artifício, mas quem vê as imagens e os vídeos sabe que aquilo ali jamais seria coisa de fogos de artifício, por maior que fosse, a não ser que fosse, sei lá, de repente, a maior junção de fogos de artifício do mundo inteiro, né? Então vamos lá, as explosões ocorreram em meio a altas tensões entre Israel e Líbano e horas depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu um novo alerta ao grupo terrorista apoiado pelo Irã. Autoridades do Hezbollah disseram à OTV Lebanon que os rumores da mídia social sobre um ataque israelense eram falsos. Então, assim, as autoridades, eu acho até engraçado autoridades do Hezbollah, sendo que o Hezbollah é um grupo terrorista, então eu não consigo imaginar o que seria a autoridade do Hezbollah. Mas assim, né, quem responde aí por esse grupo terrorista disse que não havia nenhum indício de que Israel estivesse envolvido com isso, tá? E que esses rumores eram falsos. Não há verdade, rumores sobre um ataque israelense contra as armas. Olha aqui, isso é a fala de um líder do Hezbollah, tá? Eu quero que você preste bem atenção aqui, justamente para falar com vocês sobre o que está sendo falado agora, como estão desviando o foco, né? Estão tirando a culpa do Hezbollah e tentando dizer que isso
ou foi algo do inimigo, ou que foi algo do acaso, ou algum descuido de algum funcionário ali que fez algo de errado. Mas aqui, o Times of Israel já vem dizendo que uma autoridade do Hezbollah diz assim, que não houve ataque israelense contra as armas do Hezbollah no porto. Quer dizer, que ali naquele porto, que tinha? Armas do Hezbollah, tá? E aqui uma foto, gente, ó, para vocês darem uma olhada, tá? Vou dar um zoom aqui na foto. Isso aqui é o que virou, tá? Olha isso. Completamente devastado. Uma autoridade israelense disse a jornalista que Israel não estava envolvido. O funcionário falou sobre condição de anonimato. O ministro das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, também indicou que Israel não estava envolvido, dizendo as notícias do Canal 12 do país. Não vejo razão para não acreditar nos relatos de que foi um incidente. Apesar da falha de envolvimento de Israel, ainda havia especulações de que a explosão teria sido causada por materiais explosivos armazenados pelo Hezbollah. A ministra das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, fala em uma entrevista coletiva com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, em 10 de junho de 2020. Ex-chefe de Conselho de Segurança Nacional indicou à rádio do Exército que a explosão pode ter sido resultado de explosões de munições do Hezbollah. Então tá aqui, gente. Essa autoridade é chefe de Conselho de Segurança Nacional do Exército, que a explosão pode ter sido resultado de explosões de munições do Hezbollah. Então, é uma coisa assim que eu achei bem interessante, né? Que o Hezbollah ali sempre com essa maldade, é um grupo terrorista, né? O que eu tô vendo, assim, é triste da gente ver isso, mas as autoridades do país do Líbano estão preocupados em minimizar o que aconteceu no país. Não tem como minimizar, né, gente? A dor das pessoas é muito grande, mas ele quer minimizar no sentido assim, não foi culpa de ninguém, não há culpados, não temos que culpar ninguém. Ou, como eu já falei, eles querem culpar pessoas de fora. Eles querem colocar na mente dos libaneses que foi um ataque. E sendo assim, conhecendo a sua população, eles sabem que dessa forma eles vão logo ter o perdão. Mas aqui essa autoridade, ela já sugere isso, né? Mas conforme isso andar, gente, vão tentar abafar. Essas autoridades vão parar de colocar o Hezbollah no meio disso, viu? Precisa tirar o Hezbollah de cena para que a população não se revolte. Porque uma coisa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui é que a população libanesa está revoltada contra o seu governo. Estão fazendo já manifestações violentas lá, porque eles entenderam que é um verdadeiro pouco caso com a população, né, gente? Você imagina colocar 2 toneladas, quase 3 toneladas de um produto altamente explosivo armazenado no local onde se concentra um imenso número de pessoas. Gente, se colocasse numa aldeiazinha já era errado, porque seja uma vida, seja 1000, milhares, todas importam.
Mas, pelo amor de Deus, né, mostrar muita incompetência, muito descaso com a vida humana. Você deixar que ficasse armazenado ali, como nós temos visto aqui desde 2013, esse material explosivo, altamente explosivo, estava ali. Então, assim, não era uma questão de armazenamento provisório, por se tratar de se estar ali próximo de um porto. Deixaram ali estrategicamente. Isso foi deixado ali estrategicamente. Você precisa dar uma olhada em qual entidade irresponsável coloca coisas assim em um porto civil, disse ele, mesmo que o Hezbollah seja responsável por isso. Não é a pior coisa que está fazendo ao Líbano. Gente, tradução, como esse site originalmente ele é em hebraico, algumas traduções aqui, quando a gente lê esse site, a gente percebe que algumas traduções ficam meio sem sentido, e é por causa da diferença, né? Muito diferente o hebraico do português. Old disse que achava improvável que Israel estivesse envolvido na explosão, dizendo que Israel não tem interesse em escalar neste momento. Ao mesmo tempo, ele observou que ainda há muito por esclarecer sobre a situação. Estou cético de que um ataque aéreo não é impossível, mas conhecemos as regras do jogo entre Israel e Hezbollah. Se os israelenses fizessem isso, é uma declaração de guerra. O que sabemos com certeza é que houve uma explosão preliminar e uma secundária, comumente associada a um ataque aéreo, mas ainda não está claro, disse Daunt. Isso poderia ser apenas uma tempestade perfeita de barulho, acrescentou Daunt. Com as crescentes tensões entre Israel e o Líbano nos dias anteriores, muitos libaneses saltaram para culpar Israel pela explosão. Alguns entrevistados pelo canal libanês LBC disseram ter visto um míssil atingir o porto, com uma mulher acrescentando que viu um avião. A Força Aérea Libanesa, no entanto, não relatou nenhuma atividade em seu espaço aéreo desde a noite da segunda-feira. Gente, ó, eu tô aqui fazendo a matéria, né, querendo já apontar para vocês para aquilo que eu já previa e já entrei aqui novamente no The Times of Israel e já achei a matéria desse líder iraniano, esse aqui, ó, dizendo o seguinte: olha as afirmações dele. Sabemos mais sobre o porto de Haifa do que sobre o porto de Beirute. O porto de Haifa é o porto de Israel. Nasrallah nega categoricamente o Hezbollah armazenou armas no porto de Beirute. Esse aqui é por causa da tradução deles, na verdade, negando o envolvimento do Hezbollah. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, tá? Na primeira aparição, desde que uma explosão maciça atingiu a capital libanesa e matou mais de 150 vidas, chefe do terror tenta desviar a culpa do seu grupo. Claro, né, gente? Você acha que ele vai assumir culpa disso? Você acha que eles vão ter que repor as perdas financeiras e as perdas de vidas? As autoridades do Líbano já falaram que os responsáveis vão ter que pagar as indenizações. Muitas vidas serão indenizadas. Alguém é culpado disso. E a gente sabe, porque eu vou mostrar para vocês também um vídeo, que eles armazenavam sim armas perigosas em locais inapropriados, justamente para Israel não bombardear, porque eles sabem que Israel não é terrorista. Israel não bombardeia locais onde pessoas civis se encontram. Então, eles são, como fala, a estratégia deles colocarem
quando eles atacam Israel, atacarem de locais, tipo escolas e hospitais, para que ou Israel não contra-ataque, ou se contra-atacar, eles tentarem difamar a imagem de Israel mundo afora. Né? Como essa gente é fascista, é terrorista, eles não se importam com as vidas das pessoas, né? Você vê que esse líder já se manifestando para defender o grupo terrorista, para que este não venha sentir os efeitos da ira da população libanesa que já está se levantando, né? Então aí já começou, ó, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, proferiu um discurso numa explosão mortal em Beirute na sexta-feira. Tá. O líder do Hezbollah, Nasrallah, negou na sexta-feira categoricamente que seu grupo terrorista tenha armazenado armas ou explosivos no porto de Beirute após a explosão maciça de Turidai, que já matou 157 pessoas, gente. Esse número está crescendo a cada hora, a cada dia, infelizmente. E feriu milhares, né? Milhares de pessoas mutiladas, feridas, ensanguentadas, pessoas que do dia para a noite perderam seus parentes, sua casa, seus trabalhos, porque dependendo da situação a pessoa não pode ir trabalhar, e alguns locais de trabalho até foram destruídos, né? Então, tudo isso, qual a preocupação desse líder aqui, desse terrorista aqui? É que nada disso venha cair na deles. É essa a preocupação deles. Você entendeu? Vidas para eles não importam, nem a do povo deles, viu? Na verdade, se a pessoa questionar eles, para eles é como se fosse inimigo também. Então a fala dele é essa aqui, ó. Gostaria absolutamente de excluir categoricamente qualquer coisa que nos pertença no porto. Sem armas, sem mísseis, bombas ou rifles, ou mesmo uma bala ou nitrato de amônia, disse Nasrallah. Sem cachê, sem nada, nem agora nem nunca. Ai, cinzentando, tentando, porque o povo não é besta, viu? A gente já tem aí informações aí de pessoas que estão investigando, né? Que a população libanesa por si mesma já vai. Embora que o governo lá seja extremamente corrupto e com certeza vai apoiar esse grupo, mas a população vai ficar bem revoltada, porque eles sabem no fundo que sim, o Hezbollah tinha armamentos naquele local. E como eu acabei de ler na outra matéria, né, gente? É engraçado porque eu estava frisando bem o nome lá da autoridade, seja lá qual for, do Hezbollah, que chama o material lá de nosso material. Então, como assim? Agora chega o da touca na cabeça e fala que não tinha nada deles, nem sequer uma bala deles, nem uma gota de nitrato de amônio deles ali. Bem espertinho eles, né? Uhum. Após as crescentes tensões com Israel nas últimas semanas, Nasrallah pretendia inicialmente se dirigir ao país na quarta-feira. A explosão do porto de Beirute na noite da terça fez o país cambalear. Ó, tinha uma fala dele programada para quarta-feira à noite. Porém, né, a explosão mudou o foco. Até agora, 157 pessoas mortas, né, infelizmente, e mais de 5 mil feridos. Cerca de 300 mil residências de Beirute ficaram desabrigados, enquanto a explosão destruiu casas a quilômetros do porto. Israel negou a especulação inicial de que havia desempenhado um papel de explosão, mas isso aqui eu já falei. Olha aqui, gente, olha o que está acontecendo lá. Lá. Esse boneco aqui, eu vou clicar na foto aqui.
Olha aí, ó. Ação aqui, ó. Membros da sociedade civil libanesa que carregavam vassouras usadas para limpar detritos passam por uma pintura de parede representando um político enforcado e lendo sentença de morte em árabe no bairro parcialmente danificado de Mar Mikhael, em Beirute. Então tá aí, gente. O pessoal tá se revoltando lá contra as autoridades também lá no Líbano. Então, o presidente libanês, gente, o Michel Aoun, ele disse o seguinte na sexta-feira que as investigações está investigando a opção de envolvimento estrangeiro. É o que eu tô falando, gente. Esse governo do Líbano é corrupto, tá? Ele é como se fosse o PT aqui no Brasil. Estão lá há muitos anos. Eu nem sei como que é o regime deles lá, mas as notícias que a gente tem é de que eles estão há muitos anos na frente do poder lá, né? E não sai, já virou tipo um Maduro, né? Já viraram tipo uma ditadura, o que o PT queria fazer aqui no Brasil. Então, gente, eles vão proteger esse grupo, Hezbollah, vão tentar proteger, e estão mudando o foco, né? Eles estão agora querendo apontar para, olha, gente, o negócio veio de fora, né? Querendo aí que a população não pegue no pé do Hezbollah, né? Esses terroristas. Não é brincadeira, gente. A gente fala assim, mas não é brincadeira, não. Sabe, você ter seu filho, seu marido, sua esposa, sua filha mortos por causa da incompetência das pessoas. Então, tem a opção do envolvimento estrangeiro, apesar de muitos comentaristas afirmarem que a possibilidade é improvável. A causa ainda não foi determinada. Existe a possibilidade de uma interferência externa através de um foguete, bomba ou outro ato, disse a ONU. Ele acrescentou que a investigação estava sendo conduzida em 3 níveis. Primeiro, como o material explosivo entrou e foi armazenado. Segundo, se a explosão foi resultado de negligência ou acidente. E terceira, a possibilidade de haver interferência externa. Bom, eu falo para vocês, gente. Tá tentando mudar o foco. Embora o governo tenha prometido uma investigação imediata, muitos libaneses continuam céticos, dizendo que o desastre no porto de Beirute é apenas o mais recente de uma longa linha de negligência e corrupção que levou o país à sua maior crise desde a Guerra Civil Libanesa de 1975 a 1990. Então, o povo libanês está tremendamente insatisfeito com o seu governo. E eu vou dizer algo para vocês. Recebi informações do que o Líbano era um país muito, muito próspero. E só que as informações que eu tenho, desde que eu comecei a estudar um pouquinho aqui para mim poder fazer esse vídeo, as informações que eu tenho visto é que o Líbano encontra-se numa crise. O Líbano encontra-se numa crise, gente. Há muito tempo. Já estavam insatisfeitos com seu governo, já saía a protestar contra suas autoridades e somente pararam após o coronavírus, né? Então teve que esse coronavírus veio a calhar para muitos governos incompetentes e ditatoriais, comunistas, como o da China, né? Porque quando chegou o vírus lá na China, o povo estava na rua também protestando contra como que eu posso dizer, não era exatamente contra o governo comunista, mas contra uma prática comunista lá, e um protesto muito grande. Então aí começou, né, esse vírus e todo mundo foi para cá. Aí no Líbano também não foi diferente. O pessoal estava protestando quando, de repente, se deram de cara com o vírus e tiveram que ficar dentro das suas casas.
Então, gente, centenas de manifestantes na noite da quinta-feira se reuniram ao lado de fora do prédio do parlamento no centro de Beirute, com alguns tentando incendiar seus muros externos, antes que as forças de segurança o dispersassem com gás lacrimogêneo. Enquanto o Hezbollah fornece seus próprios serviços sociais e opera sua própria milícia, ele também domina o movimento do 8 de março, que atualmente controla o governo libanês. Também é relatado que ele se envolveu em contrabando em portos libaneses. Procurando desviar as críticas ao grupo terrorista, Nasrallah disse que o Hezbollah não era responsável pelas atividades do porto, como o Hezbollah afirma que sua principal responsabilidade é combater Israel. Oh, meu Deus, se todo o mal do mundo para eles ali fosse Israel, estaria. O grupo terrorista libanês pode saber, mas eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Sabe o que eles querem combater Israel? É combater o crescimento de Israel. O Líbano, por exemplo, tem 4.000 anos e Israel é mais avançado, entendeu? Então, eis aí o motivo, né, o medo de uma nação que se juntou seus cacos há 73, 72 anos atrás e já alcança uma outra nação de 4.000 anos, né? Então, é esse o deter Israel, ou seja, deter o crescimento, deter o florescimento dessa figueira, né? O grupo terrorista libanês pode saber mais sobre os portos israelenses. Nós não governamos o porto. Olha aqui o que o cara falou. Nós não governamos o porto, nem administramos, nem interferimos nele, nem sabemos o que está acontecendo lá. Nossa responsabilidade é a resistência. Disse Nasrallah, sabemos mais sobre o porto de Haifa do que sobre o porto de Beirute. No passado, Nasrallah ameaçou atacar as refinarias de produtos químicos e de petróleo no porto de Haifa, de criar uma explosão semelhante à explosão de Beirute durante a guerra de 2006 com Israel. O grupo terrorista disparou centenas de foguetes em Haifa. Nasrallah mal mencionou Israel durante o discurso. Embora ecoando os comentários feitos por Aoun, ele não descartou que a explosão pudesse ter sido causada por estrangeiro. Então, eles estão agindo combinado, né? O presidente do Líbano fala que os estrangeiros podem estar envolvidos e o presidente do grupo terrorista vem dizendo que o grupo dele não está envolvido. Aí vem falando que eles são os combatentes de Israel, né? Querendo, assim, apelar para o ódio que eles têm, a inveja que eles têm contra o povo de Israel, né? Aí, gente, essas imagens aí dessa destruição e veja se isso não é algo muito sério que merece uma punição para os responsáveis, né? Além das vidas, ainda a destruição, as pessoas que ficam com a vida mais difícil, né? Porque tiveram suas vidas danificadas, perderam aquilo que tinha, perderam seus parentes. Não é fácil. E agora eu queria fazer, sabe o que, gente? Eu quero colocar... Eu vou colocar aqui um vídeo agora do Benjamin Netanyahu na ONU em 2018, denunciando depósito de armas do Hezbollah. Hezbollah is deliberately using the innocent people of Beirut as human shields. They've placed 3 of these missile conversion sites along Beirut's international airport.
Here's a picture that's worth 1,000 missiles. Here's Beirut International Airport. Here's the first missile site. On the water's edge, a few blocks away from the runway. Here's the second site. It's underneath a soccer stadium. That's the soccer stadium. 2 blocks away. And here's the third site. Esse aqui é um mapa via satélite desse local aí, né, que o Netanyahu está denunciando. E por que ele fala, né, que o Hezbollah usa pessoas como escudo? É isso, gente. Eles colocam as suas armas perigosas, os seus esse produto químico aí, né, nitrato de amônia e outras coisas, bem no meio da cidade, bem no meio das pessoas. Por quê? Para que, através disso, Israel não possa atacar e destruir suas armas. Então, o escudo humano aí são as pessoas. Aí você vê que como que as autoridades, gente, esse mundo está perdido. Esse mundo jaz no maligno. Porque isso que o Netanyahu está denunciando, com certeza a ONU sabe, as autoridades do Líbano sabem, e eles simplesmente apoiam. Apoiam, não é questão de não fazer nada, apoia. E o Netanyahu, ele denunciou aí que são 3 locais, né? Esse outro local que explodiu de verdade não me parece estar entre esses locais aí que o Netanyahu ele estava denunciando. Pelo que eu entendi, assim, não sei, parece que não foi um desses locais, mas deixa uma coisa em aberto. Eles ainda têm outros locais de bomba, locais perigosos, que estão aí ameaçando uma nova catástrofe. E aí eu te pergunto, será que vão fazer alguma coisa? Ou vai ficar depois procurando o culpado? Eu vi matérias de que há muito tempo queriam remover esse material aí desse porto e alguma autoridade, né, entre aspas, simplesmente não permitiu. Porque hoje em dia temos autoridades que são verdadeiros bandidos. Aqui, assim como aqui no Brasil, nós temos todos os bandidos e querem prender as pessoas inocentes. Assim também no mundo inteiro. Infelizmente, o mundo jaz no maligno como nunca hoje em dia. A mão de Satanás opera como nunca nesse mundo. Então, aí, imagine se aqui no Brasil é assim, imagine aí no Líbano, que há muito tempo eles dominaram a população. Enganando a população, olha lá seu inimigo lá, Israel, seu inimigo. Enquanto isso, eles dominaram tudo. E a população hoje é refém de um governo autoritário. Então fica aí. O que aconteceu no Líbano foi denunciado por Israel. Se a autoridade tivesse preocupação com as pessoas, isso não teria acontecido. Isso é um crime, começando pelo governo e pelo Hezbollah e por essa autoridade que não permitiu que esse material químico altamente explosivo tivesse sido retirado daí. E tem mais material explosivo por aí. Vamos ver se eles respeitam os mortos e tirem esse material daí antes que mais pessoas morram. Amém? Então fica esse vídeo aí para informação de vocês, que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.